Como evitar ser barrado no aeroporto quando vier para Portugal? Você já sabe? Olá, eu sou Mayara Beckerzuc, sou advogada no Brasil e em Portugal e sou sócia cofundadora do Alirata Becker e Bandeira de Sá e vim falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante com você. O primeiro motivo é bem óbvio, estar portando um documento de viagem válido. Mas afinal, o que seria um documento de viagem válido? Por exemplo, um passaporte é um documento de viagem, mas quando que ele é válido? Quando ele está dentro da validade? Não, quando ele tem, além do tempo que você vai permanecer em Portugal, mais 3 meses de validade. Por exemplo, você veio a turismo, quer passar 90 dias em Portugal, então o seu passaporte deve contemplar 90 dias e mais 3 meses de validade para que ele seja considerado um documento de viagem válido. Outro exemplo, você veio com um visto temporário que tem duração de 6 meses, então o seu passaporte tem que ter uma validade de 6 meses mais 3 meses depois do seu período de viagem. Então, quando você for considerar o tempo de validade do seu passaporte, considere o tempo que você vai permanecer em Portugal e acrescente 3 meses. Segundo o consulado, o ideal é que você sempre acrescente 6 meses, mas 3 meses é suficiente. Mas e se acontecer com você de você não ter se preparado com isso e ter sido barrado no aeroporto? Então vai ser carimbado no seu passaporte a letra A, que significa que você foi barrado por não estar portando um documento de viagem válido. E não, isso não te impede de voltar novamente e nem dificulta a sua entrada, porque esse tipo de carimbo não é algo que te indique como uma pessoa perigosa ou que vai trazer problemas para Portugal. Então pode ficar tranquilo que se aconteceu com você já, pode vir sossegado. Você vai poder voltar novamente, ok? A segunda forma que você pode vir a ser barrado no aeroporto é por estar portando um documento falso ou contrafeito. O que significa isso? Significa que o seu passaporte pode ser falso, ou que o seu visto pode ser falso, ou então adulterado. Então sempre tome muito cuidado com essa parte. Se vier a acontecer de você ser barrado por essa razão, irá ser carimbado no seu passaporte a letra B. E isso sim pode te atrapalhar sim se você vier a tentar voltar para Portugal, seja com ou sem visto. A terceira forma que você pode vir a ser barrado é se você estiver portando um visto ou um título de residência que tem algum tipo de problema. Ou seja, ele está vencido, ou ele não te permite sair do país, ou ele tem algum impedimento que te impede de entrar ou de sair do país. Então é necessário que você tome bastante cuidado com essa questão. Se você for sair do país para passear, para viajar, etc., sempre tome cuidado com a validade do seu visto ou do seu título de residência. Um exemplo, se você tirar um visto de residência, vier para Portugal, você tem direito a 2 entradas. Ou seja, entrar no país, sair e entrar de novo. Se você voltar a sair pela terceira vez, você pode ser impedido de entrar no país porque o seu visto não te permite 3 entradas, mas sim 2. Então preste bastante atenção quanto a isso. Mas e se acontecer comigo e eu for barrado, você vai levar uma letra C no seu passaporte e isso não lhe impede de entrar novamente no país, não é um impeditivo. Mas é importante ficar atento porque talvez você tenha mais dificuldade para tirar novamente o seu título ou renová-lo. A quarta forma que pode ser utilizada como impeditivo de você adentrar em território português é bem parecida com a segunda forma, só que essa é bem específica. É no caso de você estar portando um visto falso. Então, esse tipo de carimbo, ele é marcado com a letra D e pode sim te impedir de entrar novamente no país, porque você coloca um alerta no sistema migratório, tanto para Portugal como para outros países que façam parte do espaço econômico europeu. A quinta forma que você pode ser impedido de entrar em Portugal é a mais comum e acontece frequentemente e diariamente aqui em Portugal. É quando você não comprova as condições mínimas de estadia. Ou seja, digamos que você veio a turismo, mas a sua intenção é morar em Portugal, estabelecer residência. Isso é proibido, você não pode utilizar do turismo ou a facilitação da isenção de visto de turismo, como no caso dos brasileiros, para tentar estabelecer residência, trabalhar ou estudar em Portugal. Se você vem a estudo, se você vem a trabalho, se você vem para morar em Portugal, você precisa vir com um visto de residência. Então, quando você vem sem um visto e o agente migratório identifica que a sua intenção, na verdade, é a de estabelecer residência ou a de trabalhar ou a de estudar, ele vai então te impedir a entrada com base nessa disposição, de que você não comprovou as condições mínimas de estadia e vai carimbar a letra E no seu passaporte. Se você levar este carimbo no seu passaporte, sim, isso pode sim te impedir de entrar novamente no país. E além disso, levanta um alerta no sistema do espaço econômico europeu. Então, se você tentar entrar por outra fronteira, pode ser que o outro país identifique e também te barre. Então, se você levou este carimbo, a única forma de você voltar para Portugal é demonstrando que realmente você veio ao turismo, comprovando que você tem razões para voltar para o seu país de origem, ou então com um visto válido de residência ou temporário. A sexta forma que pode vir a te impedir de entrar em Portugal é uma forma que poucas pessoas conhecem e uma regra que muitas pessoas ignoram,
que é por não ter cumprido, não ter respeitado o período mínimo de estadia fora do país antes de retornar a turismo. Isso porque só é permitido que você viaje para Portugal dentro de um período de 180 dias. Então, se você veio para Portugal, ficou até 90 dias e você saiu de Portugal, você tem que esperar dar esses 180 dias, ou seja, aguardar mais 90 dias para conseguir retornar para o país. Isso acontece quando as pessoas viajam frequentemente para cá e fazem essas viagens por tempo curto, mas não respeitam esse período de 180 dias. Então, viajou para Portugal, espere dar os 180 dias contados da data que você entrou em Portugal. Por exemplo, digamos que você entrou em Portugal no dia 20 de março, ficou 90 dias certinho e voltou para seu país de origem. Então, você quer voltar para Portugal novamente porque você quer visitar de novo, gostou do país, enfim, quer continuar turistando. Você só pode voltar novamente depois do dia 20 de setembro. Então, tem que tomar muito cuidado com as datas. Se você vier a ser barrado por essa razão, você vai levar um carimbo F no seu passaporte. Isso não lhe impede de voltar a entrar no país. Porém, sempre vai despertar um alerta na imigração. A sétima forma que você pode vir a ser barrado na imigração é por você não comprovar meios de subsistência. Essa é uma das formas que também acontece com muita frequência. Você deve sempre levar em conta o que você precisa comprovar para a sua estadia em Portugal. Se você veio com visto de residência, por exemplo, você já demonstrou na sua solicitação do visto que você possuía meio de subsistência. Então é raro o agente migratório lhe solicitar novamente a documentação. No entanto, é sempre ter em mente que quanto mais documentos você puder carregar consigo, é melhor. Melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? Se você veio com visto temporário, é comum eles solicitarem a comprovação novamente. Ou se você veio como turista, eles sempre vão solicitar a comprovação, a não ser que tenha muita gente na fila da imigração e realmente eles precisem acelerar o processo, porque é comum eles solicitarem essa comprovação. Então fique atento e comprove sempre que você possui a subsistência necessária para entrar no país, para permanecer aquele período que você está vindo passar em Portugal. Se você vier a ser barrado por essa razão, você vai levar uma letra G no seu passaporte e isso, tecnicamente, não lhe impede de voltar para o país e nem lhe dificulta a entrada. Mas eles vão prestar mais atenção se você possui realmente os meios de subsistência necessários para entrar novamente. A oitava forma que pode te impedir de entrar em Portugal é por você estar inscrito no Sistema de Informação do CEF ou no Espaço Econômico Europeu. Então, significa que você em algum momento foi deportado de algum país. Por exemplo, uma pessoa veio a turismo e permaneceu em Portugal mais do que ela deveria. Então, ela foi pega por um agente migratório e foi deportada. Nessa deportação, essa pessoa ficou impedida de voltar para Portugal num período de 5 anos, por exemplo. Se essa pessoa tentar voltar para um dos países do Espaço Econômico Europeu ou para Portugal dentro desse período, por mais que ela troque de passaporte ou faça o que ela quiser, ela vai ser impedida porque existe um sistema informativo que compartilha informações. Então, se a pessoa foi deportada de Portugal, ela não consegue entrar na Espanha, por exemplo. Então, se você tentou entrar em algum país que compartilha desse sistema, certamente você vai ser barrado e vai levar a letra H no seu passaporte. E sim, isso pode te impedir de muitas coisas, inclusive de conseguir um visto. Então, tome muito cuidado com isso. Essas são as principais formas que podem te impedir de entrar em Portugal. Então fique atento para não desrespeitar nenhuma delas. Mas aqui surge uma pergunta. Se acontecer de ser barrado, levar um carimbo no meu passaporte, eu posso simplesmente trocar o meu passaporte e vir com um novo e não ter problemas? Não, vou te explicar por quê. Primeiramente, você não pode trocar o seu passaporte com a intenção de ocultar um carimbo. Isso porque você só pode trocar o seu passaporte em 3 situações: perda, roubo ou mudança de dados. Se você tenta por alguma dessas formas que não seja verdade, você está cometendo uma fraude, e isso é crime no Brasil. Agora, se você veio para cá com um passaporte que não é o que você utilizou e que está carimbado, você trocou o seu passaporte, não importa, eles possuem um sistema informativo, ele já tem um registro aqui no seu nome, com a sua data de nascimento, com todos os seus dados, demonstrando que você já foi barrado em algum momento, que você já foi deportado. Então, o fato de você trocar o seu passaporte não vai facilitar a sua entrada, mas sim te prejudicar ainda mais porque demonstra que você está tentando esconder uma coisa que aconteceu com você no passado. Então é isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar seu like, compartilha com seus amigos. E se você quiser saber mais sobre Portugal, regras, leis, formas de você conseguir entrar em Portugal legalmente, se legalizar em Portugal, documentação, etc., nos siga nas redes sociais, acompanhe o nosso conteúdo aqui semanalmente, que a gente sempre posta conteúdo interessante para você poder vir para Portugal legalmente e se legalizar aqui sem nenhum problema.